Estamos de volta no terceiro e último bloco do nosso programa Na Verdade, falando hoje sobre famílias generosas. Estamos aqui com a Andréia Toledo, com uma família belíssima e muito generosa, são 11 filhos. Mas a Andréia não está sozinha nessa, não. Nós vamos passar agora um vídeo sobre a família da Márcia e do Messias, que também foram extremamente generosos com a vontade de Deus na vida deles. Vamos ver o que a Márcia e o Messias vão mostrar para nós. Hoje, nós vamos contar a história da vida da família Caires. Uma família numerosa que cresce cada vez mais em amor, generosidade e frutos. Tudo começou ainda cedo. Márcia tinha 15 anos e o Messias 17 quando começaram a namorar. Apesar da pouca idade, o casal sempre se preocupou em cultivar o amor e a confiança em Deus. Sempre foi um namoro compromissado. Na época também nós começamos a frequentar grupos de jovens na igreja, na paróquia, fazer encontro de jovens e fomos conhecendo mais pessoas, pessoas também que tinham a mesma afinidade com a gente, né? Eu tinha 20, né? 23. Daí nós nos casamos, a gente teve uma boa formação para nos casar, que nos ajudou bastante dentro da igreja. Logo que a gente casou, a gente já queria ter filhos, né? Daí, depois de um ano, eu fiquei grávida. A gente queria, mas também foi um susto, porque, de certa forma, nós éramos bem jovens, né? Desde o namoro, principalmente, a gente frequentava a igreja, frequentava a obra. Isso nos deu uma formação muito grande para que a gente pudesse entender o que a gente queria como casados. A família é uma bênção de Deus, mas nem sempre Ele escreve a nossa história como nós planejamos. Então basta a gente confiar e dizer sim à vida. Quando a gente casou, tínhamos muitos sonhos, né? E a gente pensava em ter um outro tipo de vida, né? Mas Deus foi pedindo outras coisas pra gente. Quando eu fiquei grávida do Miguel, eu lembro que o Miguel nasceu de 28 semanas e ficou 43 dias na UTI. Passaram 15 dias, o médico falou assim, olha mãe, a gente não sabe se ele passa dessa noite. Eu quero que meus filhos sejam bem-sucedidos profissionalmente, mas eu quero vê-los no céu. E é com essa fé que a família Caires foi sendo criada e abençoada durante esses 30 anos. Márcia e Messias sempre tiveram a preocupação em transmitir a confiança em Deus para todos os seus 5 filhos. Agora é a vez de Tábita, a filha mais velha, esposa e mãe de Maria Cecília, Maria Fernanda e Dante, o bebezinho que cresce em seu ventre. Acredito assim que a Tábita, o maior apostolado dela assim, foi comigo, porque eu desde pequeno não frequentava a igreja e a gente começou a namorar. Comecei a ir com eles, com a família dela, todo domingo para missa e isso foi despertando essa vontade. Eu fui fazer catequese depois de adulto já e a questão dos filhos é a mesma coisa. Não ter esse racional de ser uma vontade mesmo de Deus, mas de agora entender que a gente consegue ser feliz e o amor entre nós cresce a cada vez mais quando vem um novo aí. Nós temos o costume em casa de rezar as 3 Ave-Marias antes de dormir. Então, tem dia que eu rezo, que eu vejo que as meninas estão agitadas, estão brincando, eu rezo e a hora que eu deito na cama para fazer elas dormirem, a mais velha pergunta, mãe, e a Ave Maria? Nós não rezamos. Então, ela tem esse zelo, né, por rezar a Ave Maria antes de dormir. E também uma outra coisa, sempre tem alguma data, né, assim, comemorativa, né, na igreja, a gente assiste algum filminho, né, em casa. Educar as crianças na fé pode até ser um desafio, mas em uma família numerosa, cada pessoa tem o seu papel na hora de ajudar. Eu tenho esses valores e eu tenho que transmitir ele para os meus irmãos também. Então acho que é nesse sentido de eu me cobrar, assim, eu, dependendo das minhas atitudes, tenho que dar o exemplo para que eles também possam adquirir as mesmas virtudes que eu possuo, né?
ir à igreja, né? Sempre, se eu não estava prestando atenção na igreja, ele falava, presta atenção, né? Falava pra eu... Ele não gosta que eu vou no banheiro, queria falar que tinha que estar prestando atenção na missa, né? Esse apoio, os puxões de orelha e principalmente o zelo entre os irmãos tornam os laços cada vez mais fortes entre eles. Eu gosto de me divertir com meus amigos, sair e tudo, mas eu acho que não pode faltar a parte espiritual também, né? De estar junto com a família, de ir à igreja, de rezar. Eu me sinto acolhida, bem acolhida. Tem muita gente para eu brincar, tem brinquedos para a gente conseguir brincar certinho. A gente divide as coisas e ajuda quando alguém se machuca. Nessa família, o sorriso é garantido, o amor é combustível e a fé a base de tudo. Claro que dessa soma, o resultado é felicidade, profunda e sincera. Não é à toa que o lema aqui... Família, presente de Deus. Que família linda e inspiradora, não? Da Márcia e do Messias. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Messias, por terem compartilhado conosco essa linda história da família de vocês. Nós ficamos muito inspiradas, né? Eu acho que a gente tem que ter assim uma hashtag por mais histórias como essa, para nós podermos espalhar, não é? Ô, Andréia, como que você trata a questão da espiritualidade, da questão das virtudes com seus filhos aí dos 20 até os 2, né? Eu digo que quando a gente tem mais filhos, é óbvio que os pequenos se inspiram um pouco nos mais velhos. Isso é uma faca de dois gumes, né? Sim. Então, a gente tem que acompanhar de perto, porque a maioria das vezes ajudam, sim. Mas tem que estar de olho, que pode atrapalhar também. Você requisita os maiores naquilo que eles podem ajudar. Sim, porque eu acho que até um pouco de incentivar a generosidade, né? Ah, não, agora não posso, eu tenho que estudar. Mas espera, são 10 minutos. Então, 10 minutos... Quebra esse galho para mim. Sim. É engraçado que, às vezes, a gente está na missa... Então, o Fábio divide assim, ó, você 15 minutos para olhar os pequenos, você 15, você 15, você 15. Então, assim não atrapalha de vez a missa de ninguém, né? Que legal. Então, isso... Eu já vi gente dizendo que isso não é bom para os filhos, porque daí os filhos acabam assumindo coisas que não são deles, que isso é de pai e de mãe, e que o pai e a mãe acabam transferindo, que não é certo isso. Mas pelo que você está contando é justamente o contrário, né? Eu acho assim, a gente não pode transferir a responsabilidade que é nossa para um filho mais velho. Isso não. Porque é responsabilidade de pai e mãe. Eu quis ter 11 filhos e não ele quis ter 10 irmãos. Que legal. Então, isso é muito sério. Mas uma ajuda, óbvio que pode dar. Então, isso é... E eles gostam de ajudar. Eu imagino que dos mais velhos deve até partir, né? Sim, eles já gostam. Isso daí, porque como isso é muito fomentado em casa, né? Sempre vê o pai com um no colo, a mãe com outro no colo. Eu imagino que isso já fica algo já muito latente ali dentro deles, em algum momento oferecer ajuda, né? Para aquele com quem ele tem mais afinidade. E é importante a gente pedir muito ajuda também. Ai, não, eu dou conta de tudo, eu não preciso de ajuda. Não, eu preciso de ajuda. Acho que ter muitos filhos, inevitavelmente, nos tira daquela ideia de mãe perfeição, né, Andréia? Isso não existe, porque a gente né? não vai dar conta. Não, né? não vai dar conta de um nem de 10. Exatamente. Então, isso mas a mãe com poucos filhos, ela ainda muitas vezes ela fica presa naquela ideia de perfeição, né? Eu tenho que ser a Mulher Maravilha, eu tenho que dar conta sozinha, eu tenho que fazer tudo sozinha. Quando a família é grande, você sabe que não tem como. E você volta para um padrão de normalidade, de exigências também, né? Sim. Faço aquilo que é possível, tô dando o melhor de mim, né? Nem sempre sai como eu gostaria. Porque se você comentou, acho que no Dia das Mães, o almoço do Dia das Mães, né? Eu achei ótimo, porque eu falei, puxa vida, né? Às vezes as pessoas ficam imaginando, nossa, vai ser aquele negócio, né? E tem intercorrências no meio do caminho. E assim, as pessoas tentam passar isso. Ai, a minha vida é maravilhosa. E não é na vida de ninguém. A gente tem dificuldade, tem acertos, tem erros. Então, isso é importante a pessoa saber que existe pessoa como você. E no Dia das Mães se cansa, né? O que aconteceu no Dia das Mães? Eu perdi essa parte. Então, sigam Mãe dos 11, vocês darão boas risadas. Tá lá no Instagram, né? Então, isso, porque eu comentei que a gente
é a frustração, né? Que a gente idealiza uma coisa e se aquilo não acontece? Mas o que aconteceu nesse almoço? O marido passou mal, passou a noite no hospital, não era combinado eu fazer o almoço, era Dia das Mães, a mãe foi para a cozinha fazer almoço. Sabe aquele negócio que embola? Alguns filhos viriam almoçar, não vieram almoçar. Então eu sempre brinco assim, se a gente tira um pouco o foco daquilo, porque eu estou cansada, porque eu estou... Ok, tá todo mundo cansado, a gente vive numa sociedade meio frenética. Então, vamos tirar um pouquinho o foco, né? Então, eu tiro o foco de mim e passo um pouquinho para o outro. Será que ele precisa de alguma coisa? Isso sai de si e vai para o serviço, isso, né? A gente vai ensinando com exemplo, né? Com exemplo a gente ensina e daqui a pouco são eles que estão fazendo também. Né? Conta do seu filho mais velho, eu acho que foi para cuidar dos outros que estavam doentes. Como que foi essa semana, né? Não, essa semana ele apareceu lá em casa até porque não Quantos foi... anos ele tem? 23 anos tem o Pedro. Ele não foi para cuidar dos mais novos. Eu estava numa semana que tinha alguns doentes, uma semana mais difícil. E ele apareceu, recebi uma ajuda, claro. E aí ele ajudou bastante e ficou doente também. Então, quer dizer, a gente tem que saber lidar com a frustração, não idealizar aquele quadradinho que vai acontecer e aquilo não acontece, né? Que engraçado, porque voltando, né, aquele assunto que a gente falou, vamos ter pouco filho para dar o melhor e a gente de repente perde de dar o melhor mesmo, que seria tudo isso que você está falando, que se perde, né? É porque o melhor não é o ter, o melhor é o ser, né? Agora, a gente não pode deixar de te perguntar, você tem uma história muito especial com esse seu último filho, não é? Sim. Você vai dividir um pouquinho com a gente? Posso dividir. O Álvaro foi uma coisa que, como eu disse, a gente estava já programando de não ter mais filhos, por conta de já eram 10, até porque eram 9 cesáreas. Então, já acho que entre o casal já estava decidido. Bom, fiquei grávida e fiz o acompanhamento. E quando eu fiz um ultrassom, ele não tinha mais vida. Você estava de quantas semanas? Estava de 7 semanas. Mas como eu falei, vamos esperar um pouquinho, talvez o coraçãozinho não aparece ainda. Ok, a médica concordou, vamos esperar. Esperamos mais 2 semanas. Ai, que espera, e repeti o exame em que ela disse para mim, Andréia, eu sinto muito, não tem nem troca sanguínea entre o feto e a mãe, né? O bebê não desenvolveu e eu não tenho desenvolvimento nenhum. Cresceu 1 centímetro, uma fase em que triplica, né, o tamanho. Enfim, ok, muito chateada, esperamos. Te falando que estava morto. Sim, era um aborto retido. Então, eu esperei que ele expelisse naturalmente, não com uma intervenção. Era essa a nossa ideia. Até que eu passei muito mal e fui para o hospital e tratou-se desse meu mal-estar que eu estava, não de um feto que já não tinha vida. Então, decidiu-se, eu e o médico, que era a hora de fazer a curetagem e não mais esperar. Desculpa, curetagem, para quem não sabe, de repente... É uma limpeza do útero que retira o que está lá dentro, né? E aí, então, antes da curetagem, passei por um exame, por uma ultrassonografia novamente, para ver como é que estava a situação do útero, para a gente poder fazer a curetagem. E quando realizou-se o exame... Quanto tempo depois do último? Acho que 15, 20 dias, né? Porque eu esperei uma semana, inclusive. E quando realizou-se o ultrassom, havia um batimento cardíaco, né? Havia um batimento alto em que o médico olhou para mim e não sabia por que eu estava, assim, desesperada, feliz. Ele falou assim, não, mas se há uma gravidez, há um coraçãozinho. Por que a senhora está tão preocupada? Quando eu contei a história para ele, ele também ficou preocupado, até chamou um outro colega para confirmar o batimento cardíaco. Estou errando. Então, é assim, e nessa espera... Desculpa, mas tipo, 2 semanas ele ficou sem batimento, assim, não conseguiram detectar. Nem troca sanguínea. É isso? É isso. É isso mesmo. Então, eu costumo dizer assim, às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Porque não era já nos nossos planos ter outro filho, até por conta já tinha um aborto, e Deus queria que a gente tivesse o 11º filho. E nessa situação que eu entrei no hospital passando mal, a minha mãe estava comigo, até porque eu ia realizar uma curetagem, chamei ajuda, e ela pedia muito para mim, né? E, óbvio, não pedia para o bebê,
Porque o já bebê não já não tinha tinha mais bebê, mais. né? Pedia para minha condição física, né? E por isso que eu costumo dizer que Deus concede muito mais do que a gente pede, né? Nossa. Ela pediu para mim, então eu fiquei bem e tinha um bebê. E o bebê também ficou bem. E também ficou ótimo. E tá aí com Muito 2 anos, bem. muito bem. Quantos anos ele tem? 2. Que legal. Aí a gente vê mais uma coisa, né? A confiança. Que legal. Né? A confiança na vontade de Deus, a confiança na providência divina, não é? Falando em confiança, eu volto a fazer aquela pergunta por todas as gestantes que a gente atende em crise acima dos 35. Quantos anos você tinha quando teve esse bebê? 42. 42. 42. E foi uma gestação, assim, foi a melhor gestação que eu tive. Não tacaram medo em você que depois dos 40 era terrível? Sim, a gente lê muito mas hoje em dia eu acho que isso já caiu por terra um pouquinho, né? Porque eu tenho amigas com 45, com 46 que tiveram filhos e estão ótimas e os filhos também estão ótimos. Então isso é um pouquinho... Te pergunto porque a gente atende bastante gestante que elas vêm em crise na associação porque o médico falou, nossa, passou dos 35, 37... já vai pensando que pode vir com problema, antes de fazer qualquer exame, já vão colocar no medo nas gestantes. Por isso que eu te pergunto, acho interessante Não saber. deixam a gestante viver uma gestação tranquila. Quando eu fiquei grávida do meu 7º, havia uma desconfiança de dele ter síndrome de Down. Então, eram exames e mais exames e mais exames. Eu falei, espera, deixa eu viver a minha gestação. Se tiver ou não, tanto faz. Ele vai nascer de qualquer jeito. Então, eu acho que isso não deixa a mulher viver essa gestação tranquilamente. Isso é perigoso. É perigoso para a mãe, é perigoso para o bebê. Fica uma coisa muito pesada, né? É engraçado, mas essa mentalidade, né, dos médicos. Mas aí a gente volta, até porque o público que nós falamos aqui é um público cristão, é um público católico, né? O que deve nos nortear, né? É essa confiança absoluta do casal na vontade de Deus. Inclusive, se tiver que ter uma criança que nasça com necessidades especiais. Sim. Não é? Não vai fazer nenhuma diferença. Tanto que nesse 7º eu esperava tanto que nascesse com uma condição dessa, em especial, que quando me disseram que não tinha, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. Porque eu já estava preparada, né? Sim, sim. Porque é assim, né? A gente se joga nos braços de Deus, né? E o que você pode deixar agora que nós estamos no finalzinho? Eu imagino que um monte de gente deve estar inspirada aí, né? Pensando, puxa... posso ter uma família generosa também? Que recado que você pode deixar? Olha, a primeira coisa que eu sempre digo, eu insisto em dizer que a generosidade independe do número de filhos. Você não precisa ter 11 filhos. Você pode ter 2, você pode ter 3. Qual é a sua condição? Você acredita que você tem uma dificuldade ou é só uma suposição? Então, pensar um pouquinho, refletir sobre esse assunto. Ok, não posso ter mais, já fui generosa o suficiente tendo 2. Maravilha. Mas a gente pode sempre estar, assim, pensando com a gente mesmo e até, às vezes, pedindo um conselho. Sim. Isso é importante, porque, às vezes, é um problema que não é tão grande. Nem é um problema, e, de repente, né? para a gente é um problema. Né? Então, eu acho que se a gente tentar enxugar assim, o programa, né? A gente chega nisso que a Vivi estava dizendo, a questão da confiança e do abandono, né? Da gente realmente responder para esse Deus que é tão amoroso e que nos ama tanto e que ele é inacessível ao mal. Quanto que ele vai querer nosso mal, né? Então, a gente realmente confiar como filhos mesmo de Deus e responder com generosidade e acolher aquilo que ele tem para dar para a gente. Acho que é isso. Mel? Estava pensando... para quem ainda está em casa, né, pensando em ter poucos filhos, para poder dar o melhor, eu adoraria poder falar assim, o que você pode pagar de faculdade, de viagens, nunca vai substituir o que o teu filho poderia ganhar tendo muitos irmãos. Porque isso não se paga. Essas virtudes que ele vai exercitar, não tem dinheiro no mundo que dê essa experiência. É verdade. É verdade. Faz um coração dilatado, né? Coração de uma família... se torna um coração dilatado, né, com essa graça de Deus. Andréia, muito obrigada pela tua presença aqui. Nós precisávamos de mais algumas horas para conversar. Meninas, também obrigada pela companhia. E muito obrigada para você que nos acompanhou aí em mais esse episódio do Na Verdade. E não se esqueça, nós estamos de volta semana que vem
com mais uma novidade para vocês. Também vai ser imperdível. Até mais!